Você já se perguntou como as promessas da Bíblia podem mudar sua vida? Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras afirmações e garantias divinas que não apenas serviram de consolo, mas também de guia para gerações inteiras. Hoje, exploraremos essas promessas eternas, aquelas que oferecem esperança, direção e um refúgio nos tempos de tempestade. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é uma fonte viva de promessas que ainda ressoam em nossos dias. Em momentos de incerteza e desafio, as promessas de proteção e provisão que encontramos na Bíblia servem como um farol de luz. Por exemplo, o Salmo 23 nos assegura que mesmo no vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, pois Deus está conosco. Sua vara e seu cajado nos trazem alento. Essas palavras não são meramente consoladoras, são um pilar sobre o qual podemos construir nossa vida diária, sabendo que não estamos sozinhos, que há uma força maior que nos guarda e guia a cada passo. No mundo atual, cheio de desafios econômicos, crises de saúde e conflitos pessoais, as promessas de paz e orientação espiritual escritas na Bíblia oferecem esperança e tranquilidade infinitas. Vamos começar. Número 1. Promessa de salvação. A promessa de vida eterna através da fé em Jesus Cristo. Imagine por um momento que você está caminhando por uma trilha escura e, de repente, alguém te oferece uma luz que não apenas ilumina seu caminho, mas também promete guiar você para um destino seguro e cheio de paz. Essa é a essência de João 3, versículo 16. Uma promessa que ressoou através dos séculos, oferecendo esperança e salvação a todos que creem. Neste diálogo íntimo entre Jesus e Nicodemo, um líder religioso que buscava entender as verdades profundas que Jesus ensinava, revela-se essa promessa poderosa. Nicodemo, como muitos de nós, chegou cheio de perguntas, buscando respostas na quietude da noite. E nessa conversa, Jesus não apenas falou da salvação como um conceito distante ou teológico, mas como uma realidade acessível e pessoal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que isso não é apenas um ato de generosidade. É o ato de amor mais radical que você pode imaginar. Dar o mais precioso, seu único Filho, para nos salvar. Este versículo nos mostra um Deus que não está distante ou desinteressado, mas um que ama incondicionalmente e está profundamente envolvido nas histórias humanas. Pense nisso. A salvação não é apenas uma palavra bonita, é uma transformação completa. Aceitar essa promessa pode mudar sua vida aqui e agora, não apenas em um futuro etéreo. Significa viver com um propósito, com a paz de saber que aconteça o que acontecer, você está seguro nas mãos de Deus. E isso, queridos amigos, é uma fonte de força diária. Não importa o que você enfrente, saber que seu destino final é a vida eterna com seu Criador pode lhe dar uma perspectiva completamente nova para enfrentar os desafios do dia a dia. Agora, deixe-me perguntar algo. Como essa promessa poderia influenciar sua vida se você realmente acreditasse nela? Como mudariam seus medos, suas decisões, suas relações se você estivesse seguro de que Deus lhe prometeu a vida eterna simplesmente por sua fé em Jesus? Convido você a pensar e sentir isso, porque isso não é apenas uma doutrina. É uma promessa de vida, esperança e um novo começo. E aqui vem uma reflexão adicional, a universalidade dessa promessa. Não importa quem você seja, de onde você vem ou o que você fez. Esta promessa é para todos. Em um mundo que constantemente tenta nos dividir por diferenças, essa promessa nos une sob a graça de um amor que transcende todas as barreiras. Por fim, pense em como o amor mostrado em João desafia nossas próprias ideias do que é amar os outros. Amamos na mesma medida, sem condições, sem esperar nada em troca. É um padrão alto, sim, mas também é um belo ideal pelo qual aspirar. Então, deixo você com este convite.
Reflita sobre essa promessa. Permita que ela molde sua vida e suas interações. Compartilhe seus pensamentos e experiências conosco. Você sentiu o impacto transformador dessa promessa em sua vida? Como isso te mudou? Conte-nos, porque cada história é um testemunho do poder da fé e da esperança que todos compartilhamos. Número 2. Promessa de provisão. Deus proverá para todas as nossas necessidades, conforme suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Você já se perguntou como é realmente confiar em alguém? Não estou falando de esperar que alguém cumpra uma promessa menor, mas de confiar plenamente que suas necessidades mais profundas e essenciais serão atendidas. É isso que Paulo estava transmitindo aos Filipenses quando lhes escreveu de sua prisão, não apenas agradecendo pelo apoio deles, mas também assegurando-lhes de uma verdade mais profunda. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Imagine isso. Você está em uma situação onde tudo parece incerto, talvez até desesperador, semelhante a estar encarcerado como estava Paulo. No entanto, no meio dessa circunstância, você tem uma paz que desafia a lógica, uma paz que vem de saber que você não está preso ao que vê ou experimenta no momento. Isso ocorre porque há uma promessa de que suas necessidades não apenas serão atendidas, mas serão abundantemente supridas. Agora saiba, isso não é apenas sobre suas necessidades materiais. Claro, inclui coisas como comida, abrigo e roupas, mas vai muito além. Estamos falando sobre suas necessidades emocionais, espirituais e relacionais. Precisa de paz? Está coberto. Amor? Abundantemente fornecido. Propósito? Claramente definido. Tudo isso vem das riquezas em glória, que são infinitas e eternas, não limitadas por nossas circunstâncias terrenas. Deixe-me contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Conheci uma pessoa que estava passando por uma crise financeira e emocional severa. Tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Trabalho, família, saúde. Mas em vez de se afundar no desespero, decidiu se agarrar a essa promessa de provisão. Começou a viver não de acordo com o que suas circunstâncias ditavam, mas de acordo com o que a promessa afirmava. E eu te digo, não apenas suas necessidades básicas foram atendidas, mas ele também encontrou uma comunidade que o apoiava, oferecendo-lhe não apenas ajuda financeira, mas também emocional e espiritual. Esta promessa também desafia nossa cultura moderna de autossuficiência. Vivemos em uma sociedade que valoriza o fazer por si mesmo, onde pedir ajuda às vezes é visto como um sinal de fraqueza. Mas e se eu te disser que reconhecer nossa dependência de Deus e dos outros é na verdade uma força? É libertador saber que você não precisa carregar todo o peso por conta própria. Em vez disso, você pode experimentar a liberdade de confiar que suas necessidades serão atendidas, libertando-o para ajudar os outros com suas próprias necessidades. E veja que a provisão de Deus muitas vezes nos chega através de outros. Quando fazemos parte de uma comunidade que vive essa promessa, não somos apenas receptores da provisão divina, mas também canais dela. Ao viver generosamente, refletimos as riquezas em glória sobre as quais Paulo falava, e nossa comunidade se fortalece. Então, aqui está meu convite para você hoje. Reflita sobre como essa promessa de provisão pode mudar sua abordagem da vida. Pense nas áreas da sua vida onde você tem se agarrado ao controle, talvez até temendo o futuro. Como seria sua vida se você escolhesse viver de acordo com a promessa de que todas as suas necessidades serão atendidas? Compartilhe seus pensamentos conosco. Há algum momento em que você experimentou essa provisão de uma maneira que o surpreendeu? Ou talvez você esteja lutando para acreditar nesta promessa agora. Vamos falar sobre isso. Suas histórias e suas lutas são importantes e juntos podemos nos ajudar a viver na plenitude dessa promessa maravilhosa. Número 3. Promessa de paz.
Em um dos momentos mais íntimos e críticos de seu ministério, Jesus compartilha com seus discípulos uma promessa que ainda ressoa nos corações de milhões hoje em dia. Imagine que você está lá, no quarto, sentindo a tensão e a incerteza que pairam no ar enquanto Jesus se prepara para deixar seus amigos mais próximos, seus seguidores leais. No meio dessa angústia emocional, ele oferece não apenas palavras de consolo, mas um presente eterno, sua paz. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, ele diz. Mas perceba, não é qualquer tipo de paz. Não é a paz que o mundo dá, aquela que é tão frágil e temporária, dependente de circunstâncias externas. Não, a paz que Jesus oferece é algo completamente diferente. É uma paz que perdura, que transcende todo entendimento e situação. Esta paz não é um simples sentimento de tranquilidade. É uma profunda segurança que acalma nossas almas, que silencia nossos medos mais profundos e nos equipa para enfrentar o que quer que venha em nosso caminho, com um coração firme e sem turbulência. E aqui está o detalhe crucial que muitas vezes ignoramos. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, nem tenhais medo. Em momentos de desespero, quando o chão parece desaparecer sob nossos pés, a promessa de Jesus é uma âncora. Pense nas vezes em que você enfrentou situações que o deixaram sem fôlego, momentos em que o medo parecia a única resposta razoável. É aqui que essa promessa ganha vida, oferecendo-nos uma alternativa ao pânico. Uma paz que nos permite olhar além de nossas circunstâncias imediatas e ver uma realidade maior, mais segura, governada pelo amor e pela soberania de Deus. Agora deixe-me contar uma história que ilustra o poder transformador dessa paz. Conheci alguém que passou por uma tragédia inimaginável, a perda de um ente querido, um tipo de dor que parece irreparável. No meio de seu luto, essa pessoa se agarrou à promessa da paz de Cristo. E embora a dor não tenha desaparecido magicamente, ela me contou como a paz de Cristo permitiu que enfrentasse cada dia com esperança em vez de desespero. Essa paz não negou sua dor, mas permitiu que a processasse de uma maneira que eventualmente trouxe cura e restauração. Esta promessa de paz é também um chamado à ação para nós hoje. Nos desafia a viver de uma maneira que reflita essa paz AOS outros, a ser fontes de calma e serenidade em um mundo muitas vezes caótico. Como estamos estendendo essa paz AOS que nos rodeiam? Estamos ajudando a aliviar os medos dos outros com nossas palavras e ações, ou estamos contribuindo para o tumulto? Convido você a pensar em como pode incorporar mais dessa paz em sua vida. Talvez comece com orar cada dia, pedindo que a paz de Cristo governe em seu coração. Ou talvez signifique alcançar alguém que está lutando e oferecer um ouvido atento ou uma palavra de encorajamento. Seja qual for a forma, lembre-se de que levar a paz de Cristo faz parte de nossa identidade e missão como seus seguidores. Então, enquanto continuamos esta jornada juntos, pergunte-se: como posso ser um agente da paz de Cristo na minha comunidade? Como posso usar essa promessa não apenas para me beneficiar pessoalmente, mas para impactar o mundo ao meu redor? Compartilhe seus pensamentos e experiências. Cada história é um testemunho do poder transformador da paz de Jesus. Juntos, podemos aprender a viver não apenas como receptores dessa paz, mas como seus embaixadores, levando luz aos cantos escuros de nosso mundo. Número 4. Promessa de força na adversidade. Imagine enfrentar uma montanha que parece impossível de escalar. Os desafios se erguem como gigantes diante de você, enchendo sua mente de dúvidas e seu coração de medo. Agora, pense em uma voz que sussurra calmamente em meio ao caos, dizendo: não temas, pois eu estou contigo. Não desanimes, pois eu sou o teu Deus que te fortaleço. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Esta é a promessa que Deus faz em Isaías 41.
Versículo 10, uma promessa de força e apoio incondicional que tem sido uma âncora para inúmeras pessoas ao longo dos séculos. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil sentir que estamos sozinhos. A adversidade pode fazer com que até o mais forte se sinta fraco e vulnerável. No entanto, essa promessa nos assegura que não precisamos enfrentar nossos problemas sozinhos. Temos um aliado divino que não só está presente, mas também é ativo em nossas vidas. Deus não só promete estar conosco, mas Ele nos fortalece, nos sustenta e nos impulsiona para frente. Sua presença elimina o medo e sua força nos permite enfrentar as provações com confiança. Mas como experimentamos essa promessa no dia a dia? Começa com a fé, com a crença de que essas palavras não são apenas letras em uma página, mas verdades vivas que podem transformar nossa realidade. Trata-se de confiar que, não importa quão avassaladoras pareçam nossas circunstâncias, temos ao nosso lado um Deus que é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Esta promessa também muda a maneira como vemos nossos problemas. Em vez de vê-los como obstáculos insuperáveis, podemos vê-los como oportunidades para experimentar a fidelidade e o poder de Deus de maneira tangível. Cada dificuldade se torna um cenário onde Deus pode demonstrar seu amor e seu poder, nos fortalecendo para que, por sua vez, possamos ajudar outros que enfrentam lutas similares. Além disso, viver sob esta promessa cria uma comunidade de apoio. Quando compartilhamos como Deus nos fortaleceu em tempos de adversidade, inspiramos outros a buscar esse mesmo poder em suas vidas. Nossas histórias pessoais de superação podem encorajar outros a não desistirem, a não serem dominados pelo medo, porque para eles também Deus está disposto a ser uma fonte de força. Refletindo sobre as áreas de sua vida onde você precisa da força de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma perda, lutando com a incerteza ou simplesmente tentando encontrar seu caminho em um mundo que parece cada vez mais complexo. Como você pode aplicar essa promessa a essas situações? E mais importante ainda, como você pode compartilhar essa fonte de força com aqueles ao seu redor? Número 5. Promessa de perdão. Ao aprofundarmos no tema do perdão, é crucial entender que não se trata apenas de um conceito teológico distante. É uma promessa viva e ativa que tem o poder de transformar nossas vidas. Em João, capítulo 1, versículo 9, encontramos uma declaração profunda e promissora que pode mudar completamente como vivemos e como interagimos com os outros. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense por um momento no que realmente significa confessar. Não é simplesmente admitir erros, é um reconhecimento de nossas falhas diante de um Deus que é fiel e justo. Mas o incrível dessa promessa é que Deus não apenas nos perdoa, como também nos limpa completamente. Isso implica que não restam resíduos de nossos erros passados, nos dando um novo começo, uma lousa limpa, cada vez que nos aproximamos dele com corações arrependidos. Esta capacidade de começar de novo não é algo que devemos tomar como certo. Em um mundo onde nossos erros muitas vezes são lembrados e usados contra nós, ter a certeza de que podemos ser completamente limpos é verdadeiramente libertador. Isso nos permite nos livrar da culpa e da vergonha que muitas vezes nos prendem e nos impedem de avançar. Saber que somos completamente perdoados deve mudar a forma como nos vemos e como interagimos com os outros. O perdão é fundamental para manter relacionamentos saudáveis. Pense nas vezes em que alguém te machucou. A tentação é se afastar ou até mesmo buscar vingança. Mas se aplicarmos a promessa do perdão de Deus em nossas próprias vidas, podemos encontrar a força para oferecer o mesmo perdão a outros. Isso não apenas restaura relacionamentos quebrados, mas também constrói comunidades mais fortes e compassivas. Ao perdoar os outros como Deus nos perdoou, refletimos seu amor e graça no mundo. Além disso,
O ato de confissão e o perdão resultante têm um impacto profundo em nossa saúde espiritual e emocional. Carregar o peso do pecado não confessado pode levar a uma grande ansiedade e estresse. Ao confessarmos nossos pecados e recebermos o perdão de Deus, podemos experimentar uma paz genuína. Essa paz vem do saber que não estamos definidos por nossos erros, mas pela graça inesgotável de Deus. E deixe-me dizer, viver neste estado de graça nos libera para ser verdadeiramente o que fomos criados para ser. Não estamos presos em um ciclo interminável de culpa e erro. Estamos continuamente sendo renovados e transformados pelo perdão de Deus. Isso deve nos motivar a viver de uma maneira que honre a Deus, buscando não apenas viver em retidão, mas também estender seu amor e perdão a outros. Então, como podemos aplicar essa promessa em nossas vidas diárias? Começa com a prática regular da confissão, não apenas em momentos de grande falha, mas como parte de nossa rotina diária. Ao reconhecermos nossos pecados e erros diariamente e recebermos o perdão de Deus, podemos manter nossos corações leves e nosso espírito livre para responder a Deus e aos outros com amor. Encorajo você a refletir sobre essa promessa. Pense nas áreas da sua vida onde você precisa buscar o perdão de Deus. Considere também como você pode ser um canal desse perdão no seu ambiente. E lembre-se, o perdão de Deus não é limitado nem condicional. É completo e está sempre disponível, transformando nossas vidas de dentro para fora. Compartilhe suas experiências e desafios conosco. Suas histórias de como você experimentou e estendeu o perdão podem inspirar e encorajar outros a buscar e oferecer perdão em suas próprias vidas. Juntos, podemos viver na liberdade que vem de ser totalmente perdoados e completamente limpos. Número 6. Promessa de direção. No livro de Provérbios, encontramos uma série de conselhos e ensinamentos que tem sido um farol de sabedoria ao longo dos séculos. Um desses tesouros é Provérbios 3, versículos 5 e 6, onde somos lembrados da importância de confiar plenamente em Deus e não em nossa própria inteligência. Este conselho não é apenas um convite para viver uma vida de fé, mas uma promessa de que, ao fazê-lo, Deus alinhará nossos caminhos. Imagine isso, caminhos desimpedidos em um mundo que muitas vezes parece estar cheio de obstáculos e complicações. Isso não é apenas uma metáfora. É uma forma de vida que pode transformar completamente a maneira como navegamos cada dia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria prudência. Este princípio nos convida a refletir sobre nossa tendência de confiar em nosso próprio julgamento e soluções. Pense nas vezes que você tentou resolver problemas por conta própria, apenas para descobrir que as soluções que pensava serem sólidas desmoronavam diante da complexidade da vida. A promessa aqui não é apenas ter fé cega, é um chamado para reconhecer que a sabedoria de Deus supera infinitamente a nossa. E então vem esta parte: reconheça-o em todos os seus caminhos. Não se trata apenas dos grandes momentos da vida ou das decisões cruciais. Trata-se de cada pequena decisão, cada interação diária. Você pode imaginar como seria se a cada passo que dá, a cada decisão que toma, você buscasse primeiro a orientação de Deus. Não estamos falando apenas de uma vida sem tropeços menores, mas de uma existência na qual cada passo está alinhado com o propósito divino. Isso não significa que você não enfrentará desafios, mas sim que nesses desafios você não estará sozinho. O resultado de viver segundo este princípio é claro. Ele endireitará as suas veredas. Isso é mais do que apenas tornar a vida mais fácil. Trata-se de torná-la mais significativa, de viver de uma maneira que esteja em harmonia com um plano maior, um plano que muitas vezes não podemos entender completamente, mas no qual podemos confiar que é para o nosso bem.
Aqui a promessa se torna uma realidade tangível, na qual cada passo que você dá está imbuído de propósito e direção. Como aplicamos isso na vida cotidiana? Começa com a oração, uma oração que busca orientação em cada aspecto da vida, não apenas nos momentos de crise. Trata-se de ler e meditar nas Escrituras, permitindo que as palavras de sabedoria antiga se tornem princípios vivos que guiam nossas decisões diárias. Também envolve a comunidade, compartilhando nossas lutas e vitórias com outros que também estão caminhando neste caminho de fé, apoiando uns aos outros para reconhecer Deus em tudo que fazemos. Agora, deixe-me contar uma história que realmente ilustra o poder dessa promessa. Conheci alguém que, após anos de lutar em sua carreira e em sua vida pessoal, decidiu colocar esse princípio em prática. Começou a buscar a orientação de Deus em cada decisão, não apenas nas grandes. A mudança não foi instantânea, mas com o tempo, as coisas começaram a se alinhar de maneiras que nunca havia experimentado. Oportunidades começaram a surgir, relacionamentos começaram a se curar e os desafios já não pareciam insuperáveis. Esta pessoa me disse uma vez: "É como se antes eu estivesse tentando cortar madeira com uma serra manual cega e, de repente, Deus me deu uma serra elétrica." Então, eu o convido a refletir sobre essa promessa. Considere como você poderia começar a confiar mais em Deus e menos em sua própria compreensão. Pergunte-se como sua vida poderia mudar se você realmente reconhecesse Deus em todos os seus caminhos. E então, tome o passo audacioso de colocar essa promessa em prática. Compartilhe suas experiências, suas dúvidas e suas vitórias. Juntos, podemos descobrir não apenas a verdade dessas palavras, mas a profundidade do amor e da orientação que Deus tem para cada um de nós. Número 7. Promessa de esperança em tempos difíceis. Em um mundo onde desafios e dificuldades muitas vezes nos sobrecarregam, é fácil sentir que estamos sozinhos em nossa luta. No entanto, há uma promessa na Bíblia que oferece um consolo profundo e uma perspectiva renovada em meio à adversidade. Refiro-me a Romanos 8, versículo 28, onde nos é assegurado que, aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, isto é, aos que são chamados de acordo com o seu propósito. Esta promessa não é apenas um ditado bonito, é uma declaração poderosa sobre como Deus pode e quer trabalhar em nossas vidas, mesmo através dos momentos mais difíceis. Primeiro, pense no que essa promessa realmente significa. Não diz que tudo que nos acontece será bom, mas garante que no final tudo contribuirá para o nosso bem. Isso é crucial porque frequentemente interpretamos eventos negativos como sinais de que algo está fundamentalmente errado, ou que fomos abandonados à nossa própria sorte. Mas a realidade é que em nossa existência, cada fio, seja escuro ou brilhante, tem um propósito e contribui para o desenho geral que Deus tem para nossas vidas. Agora, observe a primeira parte. E sabemos que aos que amam a Deus. Isso nos diz que essa promessa é condicionada ao amor por Deus. Não é um passe livre para todos, mas uma garantia específica para aqueles que decidiram colocar Deus no centro de suas vidas. Isso não implica que a vida dos crentes estará livre de problemas, mas que mesmo no meio das tempestades há uma âncora segura. Além disso, considere o que significa que todas as coisas cooperam para o bem. Isso inclui os erros que cometemos, os fracassos que experimentamos e as perdas que sofremos. Às vezes, é difícil ver como situações dolorosas ou decisões erradas poderiam ter algum resultado positivo. No entanto, nas mãos de Deus, essas mesmas situações são transformadas e usadas para nos moldar, nos ensinar e nos guiar para um futuro que apenas Ele poderia orquestrar.
Um aspecto belo desta promessa é como ela nos convida a olhar além de nossas circunstâncias imediatas e confiar que há um propósito maior em jogo. É um chamado à paciência e à fé, especialmente quando as respostas e soluções não são imediatas. Na cultura de gratificação instantânea de hoje, esse ensinamento é contracultural e profundamente necessário. Além disso, esta promessa é uma fonte de motivação para viver de maneira que alinhemos nossas vidas com o propósito de Deus. Saber que nossas ações e decisões estão entrelaçadas com um plano divino maior nos dá uma razão para buscar a retidão, procurar a sabedoria e viver com integridade. Não estamos flutuando em um mar de caos, mas navegando por um rio que, embora às vezes serpenteante e turbulento, é dirigido pela mão de Deus para um destino glorioso. Refletindo sobre isso, cada dificuldade que você enfrenta não é apenas um obstáculo, é uma oportunidade para Deus mostrar seu poder, para crescer em caráter e para testemunhar a outros sobre a esperança que temos em Cristo. E quando você compartilha sua história, quando relata como viu essa promessa se cumprir em sua vida, ela se torna um testemunho poderoso que pode encorajar e fortalecer a fé de outros. Por fim, deixe-me convidá-lo a pensar em como você pode aplicar essa promessa em sua vida diária. Você está enfrentando uma situação que parece impossível? Há uma decisão difícil que você precisa tomar? Lembre-se de que Deus está no controle e que Ele pode usar até mesmo o pior para produzir o melhor. Fale com Ele, busque sua direção e confie que Ele está trabalhando para o seu bem. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Estamos juntos nisso, aprendendo a ver a mão de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Número 8. Promessa de vitória sobre a morte. Nas profundezas das Escrituras, encontramos promessas que não apenas nos guiam, mas também nos transformam. E uma delas é a promessa de vitória sobre a morte em Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Este trecho não é apenas uma mensagem de esperança, mas um grito de vitória sobre nosso inimigo mais antigo e persistente, a morte. A promessa que Paulo descreve aqui é profunda e revolucionária, assegurando que a morte foi engolida em vitória. Uma afirmação que muda completamente nossa perspectiva sobre a vida e a eternidade. Imagine isto. O que uma vez foi corruptível em nós, nossa natureza mortal, frágil e finita, será transformado em algo incorruptível. Isso significa que nosso ser mais profundo, nossas almas, serão libertadas das amarras do tempo e da morte física. Consegue visualizar? Um dia, o mortal se revestirá de imortalidade. Isso não é poesia, é uma promessa de Deus assegurada e selada pela ressurreição de Jesus Cristo. Paulo usa uma retórica poderosa quando pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Essas não são apenas palavras para nos consolar, são um desafio para encararmos a morte de frente e reconhecermos que seu poder sobre nós foi quebrado. A morte não é mais o final do caminho, mas simplesmente um passo para uma nova forma de vida que é inimaginavelmente gloriosa. Agora veja como isso deveria mudar nossa maneira de viver. Se a morte não é o final, se a morte é apenas o início de algo ainda mais maravilhoso, como deveríamos então encarar nossos dias aqui na Terra? Isso nos dá uma liberdade formidável. A liberdade de viver ousadamente, de amar radicalmente, de dar generosamente e de perdoar livremente, porque sabemos que nosso tempo aqui é apenas uma pequena parte da maravilhosa eternidade que nos espera. Além disso, essa promessa tem o poder de consolar aqueles que estão de luto. Cada lágrima que derramamos por um ente querido que perdemos é capturada por Deus. E embora a dor da despedida seja real e profunda, também é a promessa de que cada despedida é temporária. Nos reuniremos novamente com aqueles que perdemos, não apenas por um breve momento, mas para sempre, em uma realidade onde a morte e a dor não mais existem. Deixe-me contar uma história pessoal.
Há alguns anos, perdi alguém extremamente querido para mim. No meio da dor, este versículo me deu uma perspectiva completamente nova. Não negava minha dor, mas me oferecia uma esperança que era mais forte que minha dor. Lembrava-me de que a morte não tem a última palavra. Através da minha fé em Cristo, posso esperar um reencontro, uma ressurreição futura onde não haverá mais despedidas. Então, enquanto você reflete sobre esta promessa, convido-o a pensar em como isso poderia mudar a forma como você enfrenta seus próprios desafios, medos ou mesmo como você lida com a perda. Deus está oferecendo a você uma vitória total sobre a morte, não apenas como um conceito, mas como uma realidade vivida e experimentada através da fé em Jesus Cristo. E para terminar, quero fazer uma pergunta. Você está vivendo sua vida de maneira que reflita essa incrível verdade? Você está compartilhando essa esperança com aqueles que ainda vivem com medo da morte? Lembremo-nos juntos de que nossa esperança não está nas coisas deste mundo que são temporárias, mas nas promessas eternas de Deus, que são seguras e verdadeiras. Número 9. Promessa de consolo. Em meio a um mundo que muitas vezes pode parecer frio e implacável, há uma promessa que ressoa com uma calidez e profundidade extraordinárias. Falo hoje da promessa de consolo que encontramos em Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Esta não é uma simples afirmação, é uma garantia de que não importa a profundidade do vale pelo qual caminhamos, não estamos sozinhos e há um consolo que pode alcançar os recantos mais escuros do nosso sofrimento. Imagine que você se encontra em um desses momentos onde tudo parece desmoronar ao seu redor. Pode ser a perda de um ente querido, um fracasso pessoal ou uma luta contra a doença. Nestes momentos, quando a dor parece insuportável, esta promessa nos lembra que há um Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que está pronto para nos envolver em seu abraço compassivo. Esta descrição de Deus é profundamente comovente porque nos fala de um ser que não apenas compreende a dor, mas está equipado para aliviá-la com uma ternura inigualável. Agora, veja que esta promessa não se limita a consolar nossos próprios corações. Há um aspecto expansivo e quase contagioso nesta consolação divina. Diz-nos que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos também nós consolar os que estão em qualquer tribulação. É como se o consolo que recebemos se transformasse em uma missão. É-nos dado não apenas para elevar nosso espírito, mas também para nos tornarmos portadores desse mesmo consolo para outros. Você já experimentou aquele momento em que, após receber apoio e consolo em seus próprios momentos de provação, você se encontrou oferecendo palavras de consolo a outro? É uma cadeia bela e poderosa de humanidade compartilhada e apoio mútuo. E não esqueçamos que o consolo de Deus abrange todas as nossas tribulações. Isso significa que não há dor demasiado pequena ou grande demais que Ele não possa ou não queira consolar. Desde as pequenas decepções diárias até as grandes crises da vida, cada situação é coberta por esta promessa de um Deus que está ativamente envolvido em nossas vidas, oferecendo alívio e força. Convido você a refletir sobre como esta promessa tem sido verdadeira em sua vida. Você se lembra de um momento em que sentiu um consolo inexplicável no meio da dificuldade? Talvez tenha sido uma sensação de paz, uma palavra oportuna de um amigo ou mesmo uma mudança inesperada em suas circunstâncias. Cada um desses pode ser um reflexo da promessa de Deus atuando em sua vida. Agora, pense em como você pode ser um reflexo dessa promessa para outros. Em um mundo que desesperadamente precisa de esperança e ternura, cada ato de bondade e cada palavra de consolo que compartilhamos pode ser um poderoso testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Ao fazer isso, não estamos apenas cumprindo um chamado divino, mas estamos tecendo uma rede de cuidado e apoio que pode sustentar outros através de suas próprias lutas.
Assim, enquanto continuamos explorando as profundezas desta promessa, encorajo você a ver cada dia como uma oportunidade para experimentar e estender o consolo de Deus. Não importa o que você enfrente, lembre-se de que há um Deus de toda consolação, que está pronto para lhe dar a força e o alívio que você precisa, e Ele o convida a ser parte de sua obra consoladora neste mundo. Não é maravilhoso saber que em nosso sofrimento e em nosso serviço nunca estamos sozinhos? Número 10. Promessa de companhia na solidão. Naqueles momentos em que você sente que o mundo está encolhendo e as paredes parecem fechar-se ao seu redor, você já sentiu uma presença, um sussurro suave dizendo que você não está sozinho? Hoje, vamos explorar uma promessa bíblica que tem sido um farol de esperança para muitos ao longo dos séculos. Adentramos em Hebreus 13:5, onde nos é assegurado que não importa o quão solitários possamos nos sentir, nunca estamos realmente sozinhos. Esta promessa, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, não é uma mera afirmação, é uma declaração poderosa do compromisso constante de Deus conosco. Imagine isso. O Criador do universo, o mesmo Deus que moldou as estrelas e projetou as vastas galáxias, está tão intimamente envolvido em nossas vidas que promete estar conosco a cada passo do caminho. Ele não é um Deus distante, é um Pai, um amigo que caminha ao nosso lado. Agora pare um momento e pense no que significa viver sem avareza e estar contente com o que temos, como nos aconselha Hebreus. Em uma cultura onde estamos sempre buscando o próximo gadget, a próxima moda, ou mesmo a próxima conquista, este ensino pode parecer contraintuitivo. Mas aqui está o cerne da questão. Quando compreendemos que Deus está conosco, que sua presença é constante, isso não muda nossa perspectiva? Saber que Ele está ao nosso lado deveria nos libertar da corrida incessante para o materialismo e nos abrir para uma vida de verdadeira satisfação e paz. Consideremos como essa promessa de companhia e constância se aplica nos momentos mais sombrios. Quando enfrentamos perdas, quando o desespero bate à nossa porta, ou mesmo quando nos sentimos desconectados e isolados, essa promessa de Deus de nunca nos deixar pode transformar nossa dor em paz. É como um farol na noite mais escura, guiando-nos para a segurança. Agora pense em como essa segurança poderia mudar a maneira como interagimos com os outros. Se estamos cheios da consolação e da companhia de Deus, não estamos então equipados para ser fontes de consolo para os outros. Imagine passar essa esperança para alguém que está lutando, compartilhar essa mesma mensagem de não estar sozinho. Isso não apenas multiplica o consolo, mas também fortalece nossas comunidades, tecendo uma rede de apoio e empatia baseada na compreensão de que todos compartilhamos desafios semelhantes. E aqui está algo que muitas vezes passamos por alto. Ao compartilhar nossas próprias histórias de solidão e como encontramos consolo na presença de Deus, abrimos uma porta para que outros também compartilhem. Essas conversas podem ser poderosas, podem ser momentos de revelação e muitas vezes de cura. São oportunidades para rir juntos, chorar juntos e, o mais importante, crescer juntos. Em resumo, a promessa de Hebreus 13, versículo 5, não é apenas um mantra para momentos difíceis. É um estilo de vida, uma forma de caminhar pelo mundo com confiança e esperança. É saber que, aconteça o que acontecer, não estamos caminhando sozinhos. Temos um companheiro constante que não apenas nos guia e protege, mas também nos transforma e nos capacita para ser portadores de sua luz, seu consolo e seu amor inesgotável. E nesse conhecimento, nessa fé, encontramos a verdadeira liberdade para viver com alegria, independentemente de nossas circunstâncias. Ao chegarmos ao final desta jornada profundamente espiritual, refletimos sobre as promessas que Deus tem tecido ao longo das Escrituras. Cada promessa que exploramos não apenas ilumina um aspecto do amor,
e da fidelidade de Deus, mas também nos convida a viver com uma perspectiva transformada. Descobrimos como a presença de Deus em nossas vidas não é apenas uma doutrina teológica, mas uma realidade viva que oferece consolo, direção e uma esperança inabalável, mesmo nos momentos mais escuros. As promessas de Deus, como vimos, são luzes que guiam nossos passos em um mundo frequentemente incerto e tumultuado. Elas nos oferecem uma âncora firme nas tempestades da vida e um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Ao abraçar essas verdades divinas, somos convidados não apenas a sobreviver, mas a prosperar, refletindo o amor e a compaixão de Deus a um mundo que desesperadamente precisa de esperança. Agora convido você a não deixar que esta jornada termine aqui. Leve essas promessas consigo no seu coração e em suas ações. Permita que elas moldem a maneira como você vive e se relaciona com os outros. E lembre-se, cada passo que você dá sob a orientação dessas promessas é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Compartilhe essas verdades com aqueles que estão ao seu redor. Fale sobre como essas promessas tocaram sua vida e como podem iluminar também as vidas de outros. E não se esqueça de comentar suas experiências e reflexões abaixo. Inscreva-se para não perder mais explorações e discussões profundas que temos preparadas para você. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente: "Estou mais próximo de Deus", para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.